Bem-vindos a mais um podcast aqui da agência Vision Design. Hoje o nosso 10º episódio. Olha que maravilha, hein? Rapidinho, como o tempo passa rápido. E para esse nosso 10º episódio, um episódio especial, um episódio muito bacana, muito rico de conteúdo. Nós trouxemos um convidado especialíssimo, um convidado maravilhoso, um amigo nosso do BNI também. Então, hoje nós vamos saber tudo, como você pode ter o seu próprio livro, qual é o processo para você criar o seu próprio livro. Hoje nós trouxemos aqui Márcio Coelho, que é da KM42. Bem-vindo, Márcio, um prazer ter você aqui. Obrigado, Carlão, obrigado, pessoal, obrigado por me convidar. Uma honra estar aqui com você e poder falar do que eu gosto muito, né? Que, assim, além de gostar muito de livros, é meu trabalho. Então, eu sou editor há muito tempo. Então, falar de livro para mim, a gente fica aqui o dia inteiro se necessário. Obrigado, Carlão. Poxa, um prazerzaço. Valeu. Márcio, curiosidade aqui, né? Primeiro, como é que surgiu esse nome do KM42? Cara, curioso isso, né? Porque eu corro, né? Eu pratico corrida já faz algum tempo. E aí eu estava pensando em como... Eu já tive editora, a gente vai falar sobre isso, mas eu já tive editora antes, trabalho no mercado de livros há 26 anos já. Eu estava pensando em desenvolver uma coisa que aliasse, que juntasse duas paixões minhas. Então, uma são os livros, né? E a outra é a corrida, que eu amo correr e já participei de muitas provas. Eu costumo dizer assim, eu não disputo nenhuma prova, eu corro a prova, porque disputar, né, parece aquele meme que fala assim, você está correndo uma maratona, a pessoa fala assim, e aí, ganhou a corrida? Não, é óbvio que não. Mas eu gosto muito disso. Então, esse nome surgiu juntando as duas paixões mesmo. Então, a KM42 é totalmente relacionada ao quilômetro 42, que é uma maratona, né? Então, a KM42 faz alusão a uma maratona que tem 42 quilômetros. Então, o processo de você treinar para uma maratona é um absurdo. Assim. O Drauzio Varela, por exemplo, começou a correr maratona com 50 anos. Hoje ele tem 80 e pouco, ele já correu muitas maratonas. E ele disse assim, o mais interessante da maratona, claro que cruzar a linha de chegada é importante. É bacana você receber sua medalha e tal. Mas o que mudou na minha vida foi a disciplina que eu adquiri para treinar para maratona, não só os treinos, a alimentação e tudo. Então, eu fiz uma junção das duas paixões aí, os livros, que além de paixão é meu trabalho, com a corrida e fiz a editora a KM42. Foi assim que surgiu. Poxa, que bacana, Márcio. E eu acho legal essa relação que você fez com o quilômetro 42, com a maratona, porque o processo para você desenvolver um livro é mais ou menos correlacionado à maratona. Sim, né? sim. Porque você se prepara para a maratona, então no caso do livro também você se prepara. Exatamente. E são estágios, etapas que você vai seguindo até chegar no livro pronto, que seria o final ali, o quilômetro 42. A ideia, Carlão, com a KM42 é a seguinte. Quando você... as editoras, tem bastante editora hoje no Brasil, né? E tem, inclusive, gráficas que imprimem seu livro. Você pode escrever o livro e mandar para uma gráfica imprimir. Você pode escrever o livro numa plataforma gratuita e só digital, e aí você faz a divulgação por conta própria e tal. Só que no meu caso, eu sento com o autor ou começo a correr com o autor desde o quilômetro 0 até o 42. O que significa isso? Eu não vou falar assim para você, vem aqui, traz seu livro para publicar comigo, tal. Eu não vou falar isso. Eu vou dizer o seguinte, vamos sentar e vamos estruturar todo o processo junto. O que eu quero dizer? O autor, a autora vai começar comigo desde o quilômetro 0. E o que significa isso? Mas eu não tenho nada escrito. Eu quero começar, mas eu não tenho nada. Não tem problema. Eu faço todo o trabalho, até de ghostwriting, se for o caso. E a gente vai estruturando o livro desde o começo. Então, começa no quilômetro 0, no quilômetro 10 a gente já tem mais ou menos uma ideia do livro, como é que ele vai ser. No quilômetro 15 a gente já começa a escrever o livro. Quando chegar no quilômetro 30, ele já está mais bem estruturado, né, para a gente começar mesmo a fazer toda a parte de produção do livro, de revisão, edição, projeto gráfico, diagramação, capa. E a gente vai caminhando junto até eu e o autor ou a autora
cruzarmos a linha de chegada no quilômetro 42. Então, a ideia é trazer as pessoas para perto e estruturar todo o trajeto dela, desde o começo até o final. Porque tem muita gente, Carlos, que começa a maratona, isso é um fato, tá? Não se prepara, começa a maratona e para no meio do caminho. Com o livro é a mesma coisa. Eu já conversei com muita gente que tem um livro engavetado, que não sabe nem por onde começar. Pô, eu comecei a escrever, parei, joguei ali, porque não concluiu a maratona. Então, a ideia de trazer essa especificidade de um maratonista para dentro da editora é exatamente isso. O cara tem que se preparar desde o quilômetro 0 até o 42. Então, e eu tô junto. Então, não é um lugar onde você vai ser mais um autor ou mais uma autora, vai deixar o livro lá para imprimir e tal. Não, a gente vai sentar desde o começo e eu vou seguir os passos até a gente cruzar a linha de chegada juntos. Por isso que a ideia é essa. Cara, uma ideia fantástica. Achei muito legal você Obrigado. Relacionar. Achei maravilhosa a ideia. Márcio, me conta um pouco em relação à sua trajetória. E eu sei que você já participou da edição de alguns livros, né? Da produção dos livros de algumas pessoas famosas. Eu queria que você me contasse um pouco sobre esse processo. Legal. Olha, o primeiro livro... Eu comecei no mercado editorial como revisor de provas. Então, eu era revisor, que é o primeiro... Eu sempre trabalhei com texto, né? Eu não faço diagramação... Eu não faço a diagramação, o projeto gráfico, a capa, mas eu tenho uma equipe que faz isso. Mas a minha especialidade começou com o texto, até, enfim, eu já passei por muitas editoras, já cheguei a diretora editorial, já tive a minha própria editora. Eu tive uma editora aqui em São Paulo que publicava livros LGBT. Publiquei o livro da Amara Moira, umas pessoas bacanas, muito importantes assim. E essa editora foi vendida para um grupo editorial muito grande aqui de São Paulo, que se interessou pelo projeto e não sabia fazer aquele tipo de livro. E eles compraram a editora e existe até hoje a editora. Mas, e aí eu fui passando pelas cadeiras editoriais, assim, até chegar à diretora editorial, mas como editor de livros, eu trabalhei em editoras no Rio de Janeiro, na editora Nova Fronteira, que é Ediouro, né? Eles têm um grupo lá. E eu trabalhei com... eu fiz um livro primeiro fiz um livro da Ana Maria Braga, foi um livrão que a gente trabalhou todo o processo editorial do livro, nas fotos. Então, eu era o cara que tocava todo esse projeto com ela, assim, com a equipe toda, né? E eu fiz a biografia do Gilberto Gil, eu e minha equipe lá do Rio de Janeiro, da editora. Então, eu fui o editor responsável pela biografia do Gilberto Gil. Eu brinco, inclusive, que na minha carreira, pelo menos, o ponto alto da minha carreira, que eu olhando para mim, eu vejo, foi a biografia do Gil. Além de ser um prazer, né, trabalhar com livros, ainda um ídolo meu. Então, foi muito bacana porque a gente tinha que pegar as letras do Gil e fazer uma seleção, uma curadoria para colocar no livro. Qual letra que vai entrar? Imagina, o cara tem uma obra gigantesca e para colocar dentro do livro, qual que a gente ia escolher, né? Então, as letras vieram na minha mão e, pô, teve um dia lá que eu não trabalhei, fiquei só lendo as músicas todas, assim, foi sensacional. Então, a carreira editorial tem... claro, eu já participei de publicações que foram um fracasso, assim, e tá tudo certo. Eu acho que a carreira, como todas as outras, tem altos e baixos, né? Sim. Mas acho que olhando para tudo que eu já fiz, assim, esse foi o ponto alto. E isso me deu bagagem, né? Se você começa a entender como é que funciona o mercado editorial, tanto para autores gigantescos, né, como ele, como para autores menores, enfim, e você começa a entender para poder passar essa experiência para quem quer publicar um livro daqui para frente. A ideia é essa, assim. Então, eu trago com a KM42 toda uma bagagem de mais de 26 anos de experiência, entendeu? Então, a ideia é por aí. Agora, uma curiosidade assim de bastidores. Uhum. Gilberto Gil, como é que ele é, assim, no tete a tete? Cara, quando eu trabalhei com o livro dele, eu não trabalhava com ele diretamente, porque ele tem uma equipe, né, enfim, que mandava com a gente, mas olha que curioso, né? Depois de muitos anos, eu não o conheci enquanto eu fazia o livro. Conheci outras pessoas que trabalhavam com ele e tal, e eu não o conheci enquanto eu fazia o livro, mas foi muito curioso porque depois de anos, enfim, a vida andou, e eu fui morar em Porto Alegre, porque eu trabalhei pela Tag Livros, lá em Porto Alegre, que é uma empresa incrível, inclusive, é um clube de assinatura de livros.
E eu fui morar lá e o Gil foi fazer um show lá. Né? Era um aniversário de um disco de Refazenda, se eu não me engano. E ele foi fazer um show lá com a banda e tal. E eu fui ao show e tive a oportunidade de conhecer o Gilberto Gil. E aí eu cheguei perto dele, eu mal conseguia falar, porque eu sou muito fã do cara e tal. Abracei ele e falei, olha, eu primeiro quero te agradecer por tudo que você fez por mim. Ele falou, como assim? Rapaz, como assim? Um cara, assim, Carlos, um cara incrível, super, assim, afável. Ele falou, como assim? Eu falei, não, porque eu te ouço desde menino e eu sou muito seu fã. E eu também sou o seu editor. Trabalhei no livro, tá? Ele falou, pô, porque o livro foi escrito pela Regina Echeverria, se eu não me engano. E aí ele falou, pô, você trabalhou com a Regina, tá? Eu falei, eu trabalhei, né, na Ediouro e tinha a minha gestora na época era a Leila e ela era a pessoa que fazia o contato e eu estava abaixo dela e fiz toda a parte de edição mesmo, de pôr a mão na massa. Então eu tive o prazer de falar para ele, cara, além de ser seu fã, eu sou seu editor. E ele, nossa, um cara muito tranquilo, assim, muito sossegado. Ana Maria Braga também, com ela eu tive a oportunidade de interagir, fazendo o livro. Pessoa, assim, incrível, profissional, sabe, ela séria. Parece calma, né? Parece... Muito tranquila e, assim... e ela, os livros que ela publica, ela tem muito livro publicado, né? E ela, além de ela ter uma autoridade muito grande no que ela faz, no que ela publica, é uma pessoa séria. Então, séria que eu digo assim, profissional séria, sabe? Ela gosta das coisas detalhadas, quer que explique direitinho para ela o que está acontecendo. Então, para mim foi incrível, assim, uma experiência bacana, viu, cara? Tive também com o Léo Jaime, numa outra ocasião, conversando com ele. Mas quando eu comecei a estruturar com ele o livro, e aí depois eu saí da editora e ele continuou lá com o projeto. Mas eu conversei muitas vezes com ele, fiz muitas reuniões, também é um cara super bacana. Então, tem essas coisas todas de você participar de projetos bacanas, assim, de interessantes, né? Para mim foi um sucesso, bicho. Eu diria que foi um sucesso para a carreira isso aí tudo. Ah, deve ter sido mesmo. Poxa, conhecer essas pessoas. Ô, Márcio, me fala uma coisa. Eu quero ter um livro, quero contar minha história, porque, por exemplo, eu tenho minha filha está crescendo, daqui a pouco ela tem a família dela, enfim. E eu gostaria que a minha história, que todos nós temos uma história legal para contar. Sem dúvida. E eu gostaria que os meus netos, meus bisnetos, soubessem da minha história. Então, como seria esse processo para a gente criar, para ter esse meu livro, né? Qual seria o primeiro passo? Como funciona isso? O primeiro passo é saber o seguinte, Carlos. Tem que sentar e entender assim, o que você quer com o livro? E o que eu quero dizer com isso? Para quem você vai deixar? Quem é seu público? Né? Quem vai ler o seu livro e por que a pessoa leria um livro seu? Né? Acho que a ideia é por aí. E pode ser que, não, eu nem sei quem vai ler meu livro. Eu nem estou interessado nisso. O que eu quero só é deixar registrado, de alguma maneira, um legado meu. Eu quero deixar isso registrado. Você usou a palavra que acho que deixar um legado para a família, para as pessoas, daquilo que você fez, né? A ideia é essa, Carlos, porque assim, tem gente que já tem um livro escrito e pronto e não sabe o que fazer. Pô, como é que eu faço agora para ir numa editora? Porque, para você ter ideia, as livrarias hoje recebem, em média, tá? Eu não sei como é que está exatamente hoje, mas há algum tempo eu pesquisei e estava assim. Mais ou menos 1.000 títulos novos por mês. Uau. Chegam nas livrarias. Então, assim, é um mercado que todos os números indicam assim, o brasileiro lê pouco, tem um ano que lê mais, tem ano que lê menos. Teve recentemente um livro que mais vendeu no mercado editorial, foi um livro de colorir, né, que era aquele do Bobbie Goods, aquela coisinha que a molecada... Então, assim, oscila muito. Mas, no caminho contrário, seguem as editoras e os autores, os escritores. Todo mundo quer publicar um livro. Todo mundo tem alguma coisa para falar, né, num livro. Então, o começo é sentar com você e entender para onde vai, para quem você quer falar e o que você já tem feito. Você pode me dizer, eu não tenho nada, eu preciso começar do zero. Tá bom, vamos começar junto e a gente vai desenvolver esse projeto junto. Escrever com você... Ou eu escrevo e você lê como é que eu escrevi. Aí, se você não tem nada escrito e quer começar do zero, a gente vai ter que fazer entrevistas, né? Você vai ter que me contar suas histórias.
histórias que você vai lembrar, histórias que você vai até se emocionar na hora de contar. E eu vou ouvir tudo isso e vou transformar isso num texto, num livro, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho hoje de transformar palestras em um livro. Então, eu tenho lá, sei lá, 10, 12 horas de gravação de palestras, eu estou ouvindo tudo aquilo e transformando num livro, para você entender mais ou menos como é que funciona. Eu não posso simplesmente pegar a palestra e transcrever o que o cara falou e tá aqui o livro. Não, eu tenho que moldar aquilo que ele falou no palco para um livro. E a mesma coisa isso. Se você vai me contar histórias da sua vida, eu vou seguir o estilo que você contou, a maneira que você contou, vou inclusive colocar a emoção no texto, né, do que você falou para mim, mas de uma maneira literária, não de uma maneira casual, como a gente está conversando aqui, por exemplo. E tem outros casos que o cara chega lá, Márcio, eu quero começar, mas eu já tenho escrito, tá aqui, ó. Ótimo. Então, eu vou ler tudo aquilo e vou dizer, olha, Carlos, gostei do livro, mas para um livro ser... se o cara, não, eu quero vender o livro mesmo, quero pôr na loja e tal. Então, para ele ser mais comercial, a gente tem que adaptar algumas partes. Tem que tirar uma parte aqui, o livro está muito grande ou está muito pequeno. Você escreveu um capítulo com 10 páginas e o capítulo seguinte só tem 2. A gente precisa ajeitar tudo isso. Então, é um processo. Por isso que eu fiz essa comparação entre a maratona, porque o livro é uma maratona mesmo para você seguir do começo ao fim, entendeu? E tem uma pergunta muito importante que eu faço para quem está assistindo aqui. Eu tenho certeza que muita gente está aqui assistindo, tem uma carreira já, né, solidificada, assim como você tem, assim como eu tenho. Então, para onde vai todo esse conhecimento que você tem? Onde ele está? Se não está dentro de você, está no seu dia a dia, mas como você vai deixar isso? Onde você vai guardar tudo isso? E eu não estou nem dizendo assim, Carlão, para as pessoas, mas parece que eu vou morrer e vou deixar... Não, a ideia não é essa. Porque o livro, claro, tem um legado que você vai deixar para as suas próximas gerações, para os seus netos e tal, mas também tem uma coisa muito importante. O livro te dá mais autoridade, o livro te abre portas. Então, tem livro que eu publico, por exemplo, que eu ajudo a publicar, que eu converso com o autor, que o cara quer vender, o cara quer ir para a livraria, quer fazer noite de autógrafos, isso é muito importante para o autor e é bacana mesmo fazer. Mas tem autores que falam, não, eu quero virar um palestrante. Então, só que eu não tenho nada hoje que me credencie como palestrante. E eu rebato o seguinte, como você não tem nada, cara? Olha o conhecimento que você tem. Você tem tudo. É verdade. Não é que você não tem nada, você tem tudo. Mas ele quer tangibilizar isso. Então, a ideia o livro é para te dar autoridade para você se tornar um palestrante, um professor, dar uma masterclass, enfim, abre portas. Então, o legado para as próximas gerações e um momento mesmo para você usar o livro para coisas para você mesmo, entendeu? Sim. Isso e o retorno, às vezes, cara, muitas vezes não vem da venda do livro, né? Porque, como eu te falei, as livrarias recebem muitos exemplares todos os meses. Então, para vender numa livraria, não é fácil. Você precisa ter investimento de marketing e tudo isso. Mas o retorno do livro, que você investe para fazer o livro, o retorno vem em palestras. Você pode, você pode ser professor e ter uma autoridade maior para dar uma aula mais específica. Você pode montar uma plataforma de cursos e vender o seu livro. Então, o retorno vem de muitas maneiras, não necessariamente daquele ponto de venda da livraria, entendeu? Ele dá mais autoridade e qualifica, né? Exatamente. Mas você me perguntou uma coisa, eu fui lá para... Enfim, fui embora, mas o começo é esse. Você me traz e a gente vai estudar como fazer daí para frente. Pode ser um livro que não exista ainda e você quer escrever, ou pode ser um que já exista e a gente vai construindo a partir daí, entendeu? Entendi. Eu ia até te perguntar, aliás... imagina se os nossos avós, bisavós tivessem escrito um livro naquela época, porque hoje os nossos pais, nossos avós, eles dizem, olha, seu bisavô veio de tal lugar, veio de navio, ele era, sei lá, ele trabalhava na colheita de frutas ou trabalhava na roça, a maioria, né? Uhum. Trabalhava com leite, com isso, aquilo. E aí a gente só sabe isso.
não sabe como era o dia a dia dele, não sabe quais eram os perrengues, as alegrias que ele viveu, o que tornava, o que fazia com que ele se tornasse algo, sabe, feliz, enfim, e eu acho que se a gente tivesse... Eu fico pensando aqui, hoje com a quantidade de primos que eu tenho, teria que ser vários livros, né, para todo mundo. Mas é algo também que você vai guardar, né, se eu tivesse um livro do meu bisavô, por exemplo, que ia guardar aquele livro, ia esperar a minha filha, né, crescer e tal. Olha, esse livro aqui é do seu bisavô, a história dele e tal. E é algo que é, igual você falou, é um legado que deixa para a família e conhecendo um pouco mais, né, sobre aquela pessoa. Eu vou te contar 3 casos que me vieram agora à cabeça falando sobre isso que você está comentando. O Sócrates, o filósofo, não o jogador meu ídolo, mas o filósofo, ele não deixou nada escrito, cara. Então, quem escreveu sobre o Sócrates foram os seus discípulos, Platão e tal. Então, é isso. Imagina se eles não tivessem feito isso. A gente não ia conhecer a história do Sócrates. O Sócrates talvez seja, sei lá, um dos maiores ícones da filosofia, né, ocidental. Então, ele não deixou nada escrito, mas escreveram por ele e aí deixaram um legado. O outro exemplo que eu quero te dar é o seguinte: eu trabalhava numa editora chamada Almedina, uma editora portuguesa, muito, muito bacana. E aí surgiu a oportunidade de eu conversar com o Edmundo, ex-jogador de futebol. Olha, que legal. E eu fui ao Rio de Janeiro, marquei uma reunião com ele, eu estive com ele para conversar e ele, exatamente o que você falou, ele queria escrever uma biografia para deixar para a filha dele, para as próximas gerações, para entender quem ele era de verdade. Porque esse apelido, né, o Edmundo Animal e tal, do cara, do bad boy, do cara que bateu o carro e tal. Cara, o Edmundo é um querido, assim, é um cara muito gente boa. Então, ele queria deixar isso para as próximas gerações dele. Ele falou, eu estou me tornando agora comentarista de futebol, mas eu quero deixar isso, eu quero escrever o que aconteceu comigo. No fim, a editora não... Por uma série de coisas lá, a gente não continuou com o projeto, com o livro dele, mas ele tinha justamente essa ideia. E numa outra ocasião, nessa mesma editora, eu tive uma reunião, oportunidade de conhecer, numa reunião, um dos integrantes dos Secos e Molhados, que foi a banda da turma do Ney Matogrosso, o João Ricardo, que é um cara assim... A todas as músicas que a gente conhece dos Secos e Molhados, que a gente canta, Rosa de Hiroshima, essas músicas todas, o João Ricardo está por trás. Ele é um gênio, assim. O cara, ele está até hoje fazendo show e tal. Mas ele teve problemas com o Ney, enfim, que não vem ao caso aqui, cada um, né, tem a sua história. E o Ney Matogrosso tem um livro publicado que escreveram sobre ele. E ele queria escrever um livro contando a versão dele de tudo que aconteceu e tal. Então ele foi lá conversar comigo também e tal. O livro é mais uma história que é daquela que é frustrante, assim, que eu não consegui caminhar porque na época tinha uma grana envolvida de adiantamento e eu não consegui passar para ele, porque infelizmente não dava, tal. E aí o projeto meio que... Mas é isso, as pessoas querem publicar livro para deixar... Não, eu quero mostrar o que aconteceu, eu quero contar a minha história. Então, os motivos pelos quais você quer escrever um livro, cara, são muitos. É verdade. Tem gente que quer vender, tem gente que quer deixar um legado, tem gente que quer abrir porta, tem gente que quer mostrar, não, olha aqui, eu sou um cara, né, escrevi um livro e tal. Então, tem muita coisa que pode motivar você a publicar um livro, entendeu? Essa era uma das minhas próximas perguntas. Qual é o perfil das pessoas que hoje falam, Márcio, eu quero escrever um livro? Quais são os principais perfis, né? Uhum. Então, é como você disse. Então, tem aquele que quer deixar um legado para a família, tem aquele que quer ter mais autoridade, de repente, o empresário que quer passar a fazer palestras, né? Trabalhar com isso. E agora me fala uma coisa, esse livro ele sai pela sua editora? Sim. Ele sai, como é que funciona essa parte? O livro sai pela editora, pela KM42, então tem um investimento do autor, né, enfim, ou dos autores, depende do livro, né, que vai fazer. Ele investe comigo e eu, desde o zero, desde a primeira conversa com ele até... eu entregar o livro na livraria para noite de autógrafos, colocar numa distribuidora de livros, enfim, do jeito que ele
Aí depende muito do que ele vai querer. Mas é um investimento que o cara faz no começo para ter o livro pronto até o final. Então, ele sai pela minha editora. A gente faz a divulgação disso na nossa página do Instagram e no site. E o cara tem o livro publicado e ele vai estar exposto assim nas lojas, porque eu tenho parceria inclusive com livrarias que pegam... Legal. Que livraria de rua, principalmente, porque grandes redes, você tem que passar por... É uma corrente, né? Vai passando por vários lugares. Então, tem que passar por uma distribuidora, porque como é uma editora que... É uma editora muito de... A minha editora, eu digo que é uma editora muito de boutique. Então, a pessoa que vem publicar o livro comigo, ela quer publicar o livro porque ela tem um interesse maior, não só no livro. Então, para uma distribuidora, a distribuidora funciona muito como uma parte comercial, né? Então, livros que entra e sai. Mas o livro publicado comigo vai para livraria de rua que eu tenho parceria, livraria de shopping e tal. Então, a ideia é que o livro saia pela editora, mas que o autor trabalhe comigo também depois, na divulgação, nas palestras que ele vai fazer, na aula que ele vai dar, na rede social que ele tiver. Então, uma parceria que a gente estabelece, entendeu? E tem uma quantidade mínima? Por exemplo, olha, a produção de um livro, ela tem que ser, sei lá, no mínimo 1.000 exemplares. Ou não tem uma quantidade mínima? Não tem. Não. É porque, assim, uma coisa é a produção do livro, né? Uma coisa é toda essa trajetória, essa maratona do livro, né? E lá no final, perto do quilômetro 42, a gente vai decidir quantos exemplares a gente quer imprimir. Claro que a gente pode falar sobre isso no começo, óbvio que sim. Mas mais para frente a gente vai decidir. Porque, por exemplo, eu tô agora trabalhando num livro para minha editora com uma advogada que ela vai escrever um livro sobre os 30 anos da Lei Maria da Penha. Olha que legal. Então, assim, isso é um baita livro, é um negócio fora do comum, assim, né? É muito importante, não só para o mercado editorial, mas para ela também que está escrevendo e para a minha editora, enfim. É um prazer fazer isso. E a gente estipulou, tem uma ideia mais ou menos de imprimir entre 500 e 1.000 exemplares. Então, a gente ainda está decidindo isso. Então, não tem um valor, não tem um mínimo, assim. Porque hoje tem muitas gráficas, Carlos, que fazem impressão sob demanda. Antigamente não tinha isso, assim, eram gráficas que imprimiam de 2.000, 3.000 exemplares para cima, tal. Hoje não. Hoje, se você for numa gráfica, tem algumas, inclusive, muito boas, com acabamento de um livro super relevante assim, do mercado, que faz uma gráfica rápida. Uma gráfica sob demanda. Então, eu chego lá e falo, eu quero imprimir só 50 exemplares. O cara imprime para mim. Porque, por exemplo, imagina uma editora que tem um estoque gigantesco de livros e aquilo vira um passivo. Não vende. Muitas editoras já... O que aconteceu? Era um depósito gigantesco de livro, pegou tudo aquilo, transformou em apara, mandou reciclar tudo aquilo, mas tem um arquivo em gráfica sob demanda. Então, tem um autor lá, putz, eu quero imprimir 5. Bora na gráfica e imprime 5. Eu quero imprimir 50. Tá? Então, não tem um mínimo de quantidade. O que tem se você começar o livro comigo, né, a gente, tipo lá, fechar o contrato, vamos até o quilômetro 42, porque não dá para parar no meio do caminho. Essa é a realidade da maratona, entendeu? E sabe uma coisa que eu acho legal no livro? Quando ele está praticamente pronto, claro, o conteúdo, né, é importantíssimo, é o mais importante do livro, mas para a gente que já trabalhou em gráfica, o material, o acabamento, você fala, poxa, olha, a capa vai ser mais ou menos dessa maneira, a fonte, enfim. Então, isso tudo é decidido com o autor ao longo desse trajeto todo. Então, o livro pode ter uma capa dura, pode ter a cartonada, pode ter uma orelha pequena, pode ter uma orelha grande, pode vir com marcador de página, enfim, as possibilidades são muitas, né? O papel pode ser offset, que é o papel, né, branco que a gente conhece, pode ser off-white, que é aquele mais amarelinho para facilitar a leitura, a fonte, enfim. Mas como é que vai ser a capa? Eu quero uma imagem minha, eu que fiz uma imagem, meu filho fez um desenho aqui que eu queria colocar. Aí a gente vai conversando com o autor, justamente, do começo ao fim, entendeu? Então, a ideia é essa. E sim, o acabamento... Porque quando a gente começa a falar sobre livro com
com a pessoa que vem até a editora, ela conhece livro, claro, né? Senão ela não ia querer fazer um livro, ela sabe como é, mas ela não tem ideia do prazer que é você ter o seu livro na mão. E aí eu faço, de novo, uma comparação com o Drauzio Varela. É muito bacana você concluir a maratona, né? Mas todo esse processo que veio antes também é prazeroso. Então, você vai vendo a coisa sendo construída. Parece aquela coisa que a gente fala de viagem, né? Que a viagem começa quando você começa a planejar, né? Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Então, o livro é a mesma coisa, cara. É legal isso. Maravilhoso. O Márcio, aliás, para você que é empresário, você hoje já tá bem sucedido, tem uma carreira maravilhosa. Seria bacana, pensa bem, você ter o seu próprio livro, contar a sua história, porque às vezes eu conheço muita gente, assim, vários empresários que vieram, sabe, lutando, sabe, o suor. Muita gente fala assim, você não sabe o quanto eu já ralei, você não sabe o quanto eu já fiz isso, já fiz aquilo e tal. Então eu faço o seguinte, hoje, ao invés de você falar para o seu filho, olha, você não sabe o quanto eu lutei para ter isso aqui, o quanto eu batalhei, o quanto foi suado e tal... Faz o seguinte, escreve um livro, porque um dia você não vai mais estar aqui e aí não vai ter, né, quem contar todas as histórias com detalhes, com ricos detalhes. Então, guarda isso, deixa tudo em um livro, né, para que os seus netos, bisnetos, as próximas gerações possam saber da sua história, o quanto você ralou para chegar até aí. Sim, tá bom? Sem dúvida. Não, e só um detalhe, hoje tem, enfim, uma infinidade de tecnologias para a gente fazer... embarcada no livro. Então, por exemplo, eu trabalho como editor, né, como publisher, numa agência de publicidade, em que o dono da agência quis deixar exatamente isso. Que eu tenho mais de 30 anos de carreira, já cheguei no meu auge, já fiz muita coisa, e eu quero publicar um livro e eu quero que você venha comigo. Então, a gente publicou o livro dele, e o livro dele é repleto de QR Codes, por exemplo. Então, vamos supor que você, Carlos, queira publicar um livro da sua trajetória. Só que em alguns momentos você quer, isso aqui daria um vídeo. Se eu falasse sobre isso também, é possível. A gente pode pôr um QR Code num certo capítulo. Que legal isso. O cara lê lá o QR Code e fala, você que chegou nesse ponto do livro, eu queria te dizer o seguinte, neste momento da minha carreira, eu passei por isso, porque como tem muita coisa, às vezes não cabe num livro. Então, por exemplo, imagina um cara como Mick Jagger, como Paul McCartney, como o Neymar. Eu estou dizendo pessoas muito conhecidas assim, que quer publicar um livro, mas, cara, é tanta coisa para contar que às vezes não cabe dentro de um livro de, sei lá, 250 páginas, 300 páginas até, que é um livrão já. Então, a gente pode usar muitos recursos digitais para poder... Além do livro físico, você tem lá um conteúdo digital também. Obviamente, o livro, quando a gente faz na editora, o livro ele é feito no digital e no impresso. Tem autores que querem só o livro digital, tem autores que querem os dois. Mas dentro do livro físico e do livro digital, obviamente, mas a possibilidade do livro físico também se tornar uma ferramenta para você ler e a partir dali gerar um vídeo. Esse autor dessa agência... Na capa tem o QR Code. E ele está por trás do QR Code. Você lê o QR Code, um grande assim na capa, e ele te transporta para um vídeo para ele explicar qual é a ideia dele do livro. Então, assim, fantástico. Isso é muito bacana, porque você pode, além de deixar tudo isso escrito, você pode também gravar vídeos, né, ao longo do trajeto, para mostrar para quem ficou, vamos dizer assim, e até para mostrar enquanto você está aqui, viu, Carlão? Porque, assim, eu vou fazer uma palestra, eu vou levar meu livro. Então, o cara pode, na hora que você está ali no palco, ele depois vai pegar o seu livro e vai levar embora, e a palestra ficou. Ele levou o livro. Mas você pode colocar um QR Code lá, explicando sobre o livro, falando da palestra, até trechos da palestra dá para colocar. Então, tem muita coisa para fazer. Nossa, esse lance do vídeo, do livro físico, interagir com a tecnologia atual é fantástico, né? Muito legal. Márcio, eu queria que você deixasse aí o seu recado para os empresários, para quem quer produzir o seu livro, deixar o seu legado para a sua família, né? Legal. Eu queria que você deixasse o seu recado aqui Claro. usasse essa câmera para falar direto para as pessoas.
Bom, você que é médico, empresário, você que é coach, você que é especialista na sua área, eu vou repetir a pergunta. Todo esse conhecimento que você tem, que você acumulou ao longo da sua vida, onde ele está? Se eu quiser acessar esse conhecimento todo, onde ele fica? Eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar. Então, eu vou te fazer o convite. Não vou te fazer assim, traz seu livro aqui para publicar comigo. Não, a ideia não é essa. Vamos sentar, vamos tomar um café, conversar sobre o que você tem para falar e estruturar do 0 ao quilômetro 42 o seu livro. E a gente vai junto nessa maratona que é publicar um livro, desde o começo até o fim, para cruzar a linha de chegada junto. Tá bom? Pô, maravilhoso, Márcio. Legal, Carlão. Vamos em frente. Hoje nós estivemos aqui, um bate-papo maravilhoso, mas nós estamos chegando ao final. Que pena. Que pena. Eu gostaria de agradecer o Márcio Coelho, um cara fantástico. Acho que vocês conseguiram entender aí um pouco sobre o projeto, sobre com o que ele trabalha. E, assim, gostaria de te agradecer, Márcio. Obrigado, cara. Por ter vindo, por participar do nosso podcast. Foi um prazer. Obrigado. É sempre uma aula de conhecimento estar com você. Bacana. Pô, eu acho que a gente esqueceu só de deixar o endereço do site, da rede social, né? Já deixa agora, já aproveita e deixa o endereço. Então, o endereço, o nosso site é km42.com.br e a nossa rede social no Instagram é km42. Espero vocês lá, tá bom? Valeu, Carlos. Obrigado, cara. Obrigado, Márcio. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.